Olá, boa tarde. Está no ar o programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Regicim. Aqui você confere os principais assuntos jurídicos do Estado e também de repercussão nacional. Você tem dúvidas sobre algum tema do direito? Então envia para a gente no portal Sim Notícias, que está aparecendo aqui para você, que nós vamos trazer um especialista para falar sobre o assunto que você sugeriu. O nosso entrevistado de hoje é o vice-presidente da OAB Nacional, Dr. Luiz Viana. Não saia daí, porque o Direito em Foco já está no ar. Lembrando que por conta do coronavírus estávamos de máscara até agora há pouco, só tiramos aqui para gravar a entrevista. Ainda estamos mantendo a distância, né, doutor, aqui de segurança, Com certeza. Recomendada pelos especialistas. Primeiramente, queria agradecer a presença do senhor, muito prazer, né, o senhor está aqui com a gente no programa Direito em Foco. Eu que agradeço, Marcelo, é uma alegria estar aqui com você e com os seus telespectadores. Obrigada, doutor Luiz. Doutor Luiz, primeiro sim, o povo de casa, né, o pessoal quer saber, o senhor veio ao Espírito Santo fazer uma visita? Vim ao Espírito Santo conversar com o presidente José Carlos Rischi, sua diretoria, os conselheiros federais. Vim trazer o meu apoio pessoal como vice-presidente da OAB Nacional, junto com Ari Raguiante Neto, que é o corregedor nacional, a essa luta que a OAB do Espírito Santo está fazendo contra o fechamento das comarcas, contra o fechamento dos fóruns do interior. Nós entendemos que não é possível. É preciso que o judiciário esteja aberto para atender a população, mesmo nesse período de pandemia, com todas as defesas sanitárias, claro. Por que o senhor enxerga isso como importante, que essas comarcas devem permanecer? Sabe, a justiça é um direito de todos nós, está na Constituição. E o judiciário, o juiz da cidade, ele serve como uma forma de solução pacífica dos conflitos. Então, o judiciário não é para dar dinheiro, não é empresa para dar lucro. Então, fechar comarcas onde não tenha uma movimentação de processo que dê dinheiro é um erro, é um equívoco. Por quê? Porque no judiciário, os diversos conflitos, as diversas demandas vão sendo solucionadas de forma pacífica. Se não tiver judiciário, os conflitos vão se resolver de forma violenta. Então, o judiciário é um elemento de pacificação dos conflitos sociais. O advogado, então, estaria prejudicado, mas principalmente o cidadão. Principalmente o cidadão. Os advogados e as advogadas também, porque trabalham no fórum, mas principalmente o cidadão. Quem tem, por exemplo, posto de saúde, quem tem hospital público, sabe que aquilo ali não é para dar dinheiro. Aquilo é para servir a população. Então, o judiciário também é um serviço público que se destina à população, independentemente de dar lucro. Então, eu estou aqui para apoiar o presidente Rischi na sua luta em defesa da manutenção das comarcas do Espírito Santo. Aproveitando que o senhor está falando da OAB Espírito Santo, gostaria de perguntar como é que a OAB Espírito Santo é vista pela OAB Nacional. A OAB do Espírito Santo é uma OAB que tem todo o respeito nacional pela importância da advocacia do Espírito Santo, mas, sobretudo, pela dignidade, competência e atuação dos seus dirigentes, de todos os conselheiros federais, dos conselheiros seccionais, do presidente Rischi e sua diretoria e dos presidentes de subseção. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com alguns presidentes de subseção que representam a advocacia no interior do Espírito Santo. Então, a OAB do Espírito Santo é muito respeitada nacionalmente. O senhor, como vice-presidente da OAB Nacional, poderia apontar nesse momento difícil de pandemia que a gente vive, qual seria o principal desafio hoje da advocacia? Olha, para mim, o principal desafio da advocacia hoje é sobreviver no momento em que se junta uma crise sanitária, a pandemia, com uma crise econômica sem precedentes. Eu tenho 35 anos como advogado. E eu fui advogado num período do governo Sarney em que a gente tinha 80% de inflação ao mês. A crise não era tão grande quanto hoje. Então nós temos uma dificuldade muito grande para advogar. Por isso mesmo, o judiciário deve à população e à advocacia uma melhor prestação do serviço, mesmo através das tecnologias, da videoconferência, dos WhatsApps, do processo eletrônico. Eu estou entre aqueles que acreditam que a OAB pode ser indutora do mercado de trabalho para a advocacia. E vim aqui trazer essa mensagem
para a Advocacia do Espírito Santo e para o presidente Risk. É muito bom, e essa questão da agilidade também, né? Porque o advogado muitas vezes amargura aí anos para resolver um processo que supostamente, aparentemente é simples. E aí reflete lá na sociedade também. Sem dúvida. O que é que aconteceu? A nossa Constituição é de 1988 e ela ampliou muito o conjunto de direitos fundamentais de toda a nossa população. E o judiciário não se aparelhou adequadamente para atender essa demanda depois da Constituição de 88. E agora, pior ainda, querem fechar comarcas, ou seja, a nossa luta é para que o judiciário seja melhor, para ter decisões justas, rápidas, possa pacificar os conflitos e os advogados e advogadas como eu, que sou advogado com a barriga no balcão, possam sustentar a sua família com o trabalho honesto. O que seria um judiciário melhor, o senhor mencionou aí? Um judiciário que fosse capaz de estar perto das demandas, dos conflitos, para dar soluções rápidas e justas. É claro que toda vez que você tem um conflito, por exemplo, um conflito de família, em que um pai e uma mãe disputem a guarda de um filho, por exemplo, claro que alguém vai ganhar e alguém vai perder. Mas o judiciário pode ser o fator de equilíbrio até para que ambos ganhem, para que haja, por exemplo, uma convivência de pais separados. Então, o judiciário bom, o melhor judiciário, é aquele que seja rápido e justo. Doutor Luiziano, vamos fazer um breve intervalo, mas na volta vamos conversar mais um pouquinho, tudo bem? Tá ótimo. É um minuto só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. Hoje o nosso entrevistado é o vice-presidente da OAB Nacional, Dr. Luiz Viana. No bloco anterior nós já falamos dos desafios da advocacia, de outros assuntos, né, doutor Luiz? Agora eu queria que o senhor falasse aqui para aquela câmera ali que tem coisa boa chegando para a advocacia capixaba. Sem dúvida. O Conselho Federal assumiu um compromisso com o presidente Risk de fazer a sede nova aqui para a OAB do Espírito Santo. Isso significa, primeiro, encontrar um terreno que ele já está prospectando, adquirir o terreno, fazer um belo projeto e fazer uma sede nova que merece a advocacia do Espírito Santo. Isso porque nós temos a compreensão de que a OAB, na esfera federal, pode estar ao lado das seccionais, como é o caso da OAB do Espírito Santo, para trazer melhores condições de trabalho para o advogado e para a advogada e para que ele possa defender as suas prerrogativas. Hoje, por exemplo, eu estive no drive-thru na frente do Fórum Criminal, vendo o presidente da OAB do Espírito Santo recebendo protocolo de colegas e tive que aplaudir. Isso significa ter estrutura capaz de atender os advogados. Estive com ele no meu escritório, a possibilidade da OAB ampliar os serviços para a advocacia. São então, projetos capixabas que ganharam destaque. São projetos extraordinários que estão se espalhando por todo o Brasil e eu tenho certeza que com a gestão do presidente Risk eles vão se multiplicar. Ou seja, a OAB pode estar lado a lado do advogado e da advogada para a melhoria do seu trabalho e para a defesa das suas prerrogativas. Então, ter uma sede própria é isso. É dar dignidade à advocacia, à seccional e apostar que nós podemos estar ombro a ombro, lado a lado da advocacia, com as suas dificuldades, mas sendo solidário e podendo contribuir para que seja uma advocacia melhor. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. E é bom lembrar para quem está em casa que não é da área jurídica, que isso tudo que o senhor está falando não é só para melhorar a classe de advogado, da advogada. A população também ganha muito com isso. Eu acho que as pessoas podem entender isso de forma fácil. Se a gente tiver um problema com o plano de saúde, por exemplo, nesse período de pandemia, são muitos os problemas que a gente está tendo, um plano de saúde que nega exame de Covid, que nega internamento. Quem é que você procura? Você procura um advogado ou uma advogada para saber como soluciona isso no judiciário. Se você tiver um problema de família, eu acabei de citar uma disputa de um pai e uma mãe com um filho, quem você procura? Procura um advogado ou advogada para ver a solução. Se você tem um problema contratual, disputando a compra e venda, por exemplo, de um imóvel, quem você procura? Ou seja, o advogado ou a advogada são profissionais indispensáveis para coisas muito importantes na nossa vida. Nosso patrimônio, nossa liberdade, nossa família. Ou seja, esse é o grande destinatário da advocacia, o cidadão, a cidadã que tenha problemas jurídicos. Né? Então nós somos aqueles,
advogados e advogadas, que podemos estar juntos, trazendo uma palavra de segurança jurídica para a solução dos problemas. Inclusive, nessa pandemia, muitos advogados não pararam, né? Principalmente na área criminal, tiveram que ir até o presídio, enfrentando aí o risco de contrair o coronavírus. É uma profissão realmente fundamental. É uma profissão indispensável nesse mundo complexo que a gente vive. Em tudo que a gente faz, tem algum contrato, tem alguma relação jurídica, né? Seja por conta do nosso consumo, como consumidores, seja por conta das nossas relações familiares, que todas se encaminham, se entrelaçam com o direito. Aliás, eu gosto de dizer sempre que o direito está ao lado das famílias para que elas possam ser mais felizes. E, sobretudo, quando tem problemas. Quando os problemas familiares surgem, é importante ter uma palavra do advogado ou da advogada para que as pessoas possam, mesmo que separadas, encontrar o melhor caminho para a felicidade. Então, os advogados se destinam a construir a felicidade das pessoas. E aí a OAB estende a mão para que essa profissão seja reconhecida e esteja cada vez mais próxima do cidadão. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma em cada estado. Então aqui no Espírito Santo é a seccional da OAB do Espírito Santo, e todas as OABs dos 27 estados brasileiros têm um órgão máximo, que é o Conselho Federal da OAB, formado por 3 conselheiros federais por estado, portanto 81. E esses 81 conselheiros federais têm uma diretoria com 5 diretores. Eu sou o vice-presidente da atual diretoria do Conselho Federal. Doutor Luiz Viana, nosso tempo infelizmente está acabando, mas antes eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para a Advocacia Capixaba. A minha mensagem é que nesse momento de crise que a gente está vivendo, crise da pandemia, crise econômica, a gente pode ter esperança de que o nosso trabalho não será em vão, que nós todos juntos trabalhando poderemos ter um futuro melhor. É um abraço grande que eu quero trazer para toda a Advocacia do Espírito Santo. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esse programa, você já sabe, é só acessar simnoticias.com.br. Tem também o site da OAB, oabes.org.br. Semana que vem eu espero você, hein? Até lá!